Beleza. Seu Já tempo rápido. está passando. Começa A história é de um jovem garoto que vivia com sua família em uma aldeia distante. E a vida era boa e feliz. Até que um dia um fatídico acidente aconteceu. E no meio da noite ele acorda desesperado, com gritos de terror, pessoas pedindo por socorro e outras gritando por nomes. Ele vê seus pais mortos, ele vê seus vizinhos mortos, e ele vê uma multidão o culpando, apontando seu dedo para ele, gritando monstruosidades. Esse garoto é expulso de sua cidade, de sua vila e de seu povo, é renegado por todos e sozinho vaga para montanhas, onde busca abrigo. Lá ele encontra alguém, uma amizade, várias na verdade. Amizades com quem ele não pode ver, mas ele pode conversar. Amizades que dizem coisas para ele que ele deve fazer e dão pequenos conselhos sobre como se comportar em situações. Seu tempo está acabando. Essas vozes o guiam através de escolhas. Essas escolhas o tornam um poderoso feiticeiro. Essas escolhas os trazem a lugares que ele nunca antes imaginaria possíveis de existir, fazer feitos que ele nunca tinha sonhado. E aí, depois de muito tempo, ele descobre que o que causou o acidente em sua vila nada mais foi do que sua iniciação. O primeiro passo para se conquistar aquilo que ele desejava. Esse jovem garoto agora busca por uma fonte de poder para poder controlá-la. E assim, voltar à sua antiga vila e tentar reparar de alguma forma o dano causado. Eu vou jogar um negocinho aqui, peraí. Faz um teste aí pra gente ver o quanto você... É persuadir ou só carisma? Deixa eu dar uma olhada aqui no que você vai Acho que poder é rodar. persuasão mesmo. Tá, Ou atuação, depende. eu tenho persuasão. Eu vou usar aquele mais um que o Randy comprou pra mim e a minha vantagem. Dá pra usar os dois? Não dá pra usar os dois no mesmo truque, Certo. no Mas você mesmo... vai rodar com vantagem, a chance de dar bom é maior do que... Depois do Cthulhu eu não duvido de nada. Vai rodar com vantagem ou com Vou dar mais um. vantagem. Vou Tá. dar com vantagem. Então roda o persuasão. esses dados aí, já tá tudo bichado já. Pois é, mano, tô com medo. Vantagem. Tá, eu tirei 19. Não apareceu pra gente aqui por causa do tá Roll20. Um mas foi beleza. 15 e outro foi 19. Maravilha, cara. Ela para, olha pra você. Escorreu uma lágrima. A Titânia, ela é essa daqui, tá? Vou mostrar aí pra vocês também. Ela é assim. Tivesse amigo. tirado um 20, talvez tivesse rolado uma lágrima. Olha só. Ela olha pra você, ela para assim, olha pra cima. Eu estou com leve lágrimas no meu olho. Segurando assim nos cantinhos do olho. Ela, que criatura peculiar é você. Ela levanta do trono e ela começa a dar passos na sua direção, Krigsgard. Kailin tá se afastando de forma assim bem técnica do tipo, Aham. eu vou sair daqui do caminho dessa louca. Ela vai andando... Fazendo reverência, obviamente, né? Tipo, indo pra trás na direção da porta, do tipo, eu vou embora desse lugar, eu só tenho que ir na puta. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ela vai andando na sua direção, Krigsgard, a passos lentos, a passos calmos. É aqueles passos que parecem uma eternidade para chegar até você. E ela realmente mantém aquela face incógnita. Ela é alta ou é mini? Tipo, Ela é mais alta que você. Tá. Então ela é grande. Cara, eu imagino ela com uns 3 metros de altura. É a porra da rainha das fadas, cara. Eu tô imaginando ela Sei lá. imensa, assim, sabe? Tipo, é um negócio absurdo. Não sei, tá na forma número 3, sei lá. Ela vem andando na sua direção
E ela passa um dedo nos seus chifres, assim. Ela põe um dedo nos seus chifres e passa, assim, no chifre. E dá uma volta ao redor de você. E ela fala... Você gosta de associar a criaturas, não é mesmo? Acontece durante a jornada. Ela fala muito bem. Eu estava aqui pensando... se seria morte ou vida para vocês. Mas eu acho que... E quando ela fala esse eu acho que, vocês ouvem um grande barulho vindo da direção da porta do salão. Como se a porta tivesse fechada e ela é aberta abruptamente, né? Faz um... E entra... A Kainen para, assim, tipo, ela tava indo pra lá, tipo, eu não fiz nada. E ela vai voltando, né? Entra uma criatura correndo no salão. É um daqueles sátiros, né? Uma daquelas criaturas com pernas de bode. Mini Bezobu. Vem correndo, faz toc, 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 toc pelo salão. Fala, rainha, rainha, minha rainha. Nós temos um grande problema. Pétala está morta. Aí todo mundo para assim, faz um silêncio abrupto no salão. As harpas param de tocar. Ela olha na direção da criatura que entrou no salão. Olha pra você, Krigsgard, e fala... Ela esboçou alguma reação, tipo, de espanto? Por um leve instante, você viu um olhar de espanto nela. Ok. Ela para, olha pra você e fala... Nosso assunto ficará para mais tarde. Por enquanto, vocês... podem... apreciar o nosso verão. E aí ela vai andando em direção ao sátiro. Vocês veem que eles começam a conversar algo e os dois saem pela porta do salão. Eu vou fazer o sinal pro bichinho lá voltar, vir aqui, chamar ele. Ele volta. Eu vou perguntar pra ele, o Xixano de novo, o que é a Pétala? Ela fala, Pétala era uma amiga da rainha. Eita. É uma fada. Muito famosa por aqui. É mesmo, rapaz? Morreu? Seria uma pena que seria tão bom que tivesse ressuscitar as pessoas aqui no nosso grupo, né? Acho que você ganha com o coração da rainha. Ela fala, mas é muito raro esse tipo de coisa acontecer por aqui. Certo. Você tem ideia do que pode ter matado ela? Ela... Confesso que eu estou um pouco curiosa. Podemos ir lá ver. Eu não sei se eu quero ir lá ver. E ela dá duas linguadinhas. Eu acho que depois, a Kainen vai chegando perto deles, assim. Eu acho que depois da nossa encontro, assim, tão caloroso, né, com o verão, acho que a gente podia ir lá no inverno, né? Porque parece que a gente meio que veio de lá, né? A gente podia ir pra lá, né? Assim, sei lá, assim, só acho que, né? Parece que lá é mais, né, mais fácil de ir embora. Não sei se vocês perceberam, mas ela falou algo sobre ser uma bagunça lá e talvez... Você não consegue levar a gente pra lá, não? Assim, sei lá, assim... A gente tava andando ela e fala, achou um outro reino. Ela fala, a corte do inverno é um lugar muito perigoso. Ah, mas a gente já tava num lugar perigoso, a gente... Ela fala, não. A gente morreu. Ela fala, a corte do verão é o lugar seguro daqui. Ok. Isso aí tá me tirando na pirâmide, filho. Tá bom. Rominho Twitch, muito bem-vindo ao canal, cara. Obrigado pelo follow. Fica à vontade aí com a gente. Eu vou virar o Raj. Fala, Raj, você com seus poderes clérigo, servo que tem, não gostaria de oferecer seus serviços à nobre rainha em troca de uma passagem só de ida pra nossa casa? Mas que tipo de serviços ela iria querer de mim? Eu acho igual aquele que você fez com os trocas. Acho que seria bom. Olha, eu posso tentar. Acho que eu acho ótimo, então vambora. Bom, então, eu vou virar pro amiguinho. Mas você pode nos levar até lá? Acho que podemos tentar ajudar. Vamos lá ver, acho que ainda dá pra ver pra onde eles foram. Bom, meio que correndo, né?
Eu faço de novo pra ele pousar no meu ombro. Ele pousa em você assim e se aconchega no seu ombro, Eu tô assim. esse bichinho, cara. Eu quero realmente levar ele em conta agora. Eu vou rolar o alguém aqui. Vocês saem. Vocês saem do salão. Vocês veem a rainha andando junto com o sátiro e uns 4 desses elfos armadurados com eles. Eles estão caminhando pra dentro da floresta. Vocês vão seguindo? Eu tenho uma leve impressão de que a gente não devia estar indo atrás, mas vocês querem ir, eu acho que vai dar ruim, tá? Porque a gente, eu não sei se vocês estão lembrados, mas aquelas coisas que a gente tinha não estão mais aqui. Então, pode ser que não seja bom. Então é melhor a gente ir com cuidado. Não, vamos indo, ficou assim, casualmente estamos indo na mesma direção que ela. Supersticiosamente. Casualmente, assim, Vai não andando. sei, assim, né? Por acaso a gente tá indo atrás. Olha, uns 20 metros. Vocês vão caminhando e vocês caminham um bom tempo floresta adentro, tá? Vocês veem que assim, por onde a rainha Titânia passa, parece até que o rastro que ela deixa, a grama é mais verde. Sabe? Quando ela passa próximo de uma flor, a cor da flor é mais brilhante. Tá? Vocês vão tendo essa sensação conforme ela vai andando pela floresta. Eles adentram um local e agora uns 20 minutos de caminhada a floresta adentro, vocês começam a ver um lugar onde tem uma espécie de uma clareira. Nessa clareira, ela é circular e parece que ali a grama ela tá queimada ou morta. Nesse vão não existe árvores. Então tá um buraco marcado de preto no chão e no centro desse buraco não é fundo, né? É só uma leve inclinada, assim, como se tivesse caído ali de uma altura muito grande, algo muito pesado. No centro, vocês veem um corpo feminino, com roupas rasgadas e asas quebradas. Certo, a rainha tá parada lá do corpo. Eles chegam, param ao redor do corpo, os guardas, 2 vão com ela e ficam próximo ao corpo, e 2 param e olham na direção de vocês. Aí eu vou falar. Rainha? Aí me já faço a porra da reverência pra ela. Já curvo. Nós soubemos da morte da sua amiga e achamos que podemos te ajudar. E aí eu faço assim pro Raj. Ela olha pra vocês, dá uma respirada funda e ela faz um sinal com as mãos pros guardas, eles abrem caminho. E ela olha pra você, Raj, você se aproxima? Sim, eu vou me aproximando e faço uma espécie de apresentação formal. Só inclino a cabeça e aceno pra ela. Ela fala pra você: eu conheço criaturas como vocês. Até então eu estava me divertindo. Vocês estão agora diante do meu luto. Se, por um breve instante, eu achar que vocês estão perdendo o tempo do meu luto, a vida de vocês se extingue aqui, assim como a vida de Pétala foi extinta. Eu me abaixo, antes dela terminar de falar, eu me abaixo e eu coloco a mão no corpo. A mão no corpo não, eu só deixo a mão meio que pairando por cima dela e eu tento revivificar. Por favor, Não. passa nesse teste. Quer comprar uma vantagem antes de jogar, não? Revivificar. Deixa eu ver. Como que funciona essa magia exatamente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu toco uma criatura e se ela morreu dentro de 1 minuto, eu faço ela voltar com vida com 1 ponto de vida. Já era então, né? A gente demorou 20 pra chegar aqui. De 1 minuto? Sem chance. Sem chance? Sem chance. Meu Deus. Putz, acho que estabilizar não rola, né? É porque estabilizar é se você tiver com uns 0 pontos de vida. Agora Então, que você tá próximo do corpo, Uhum. Raj,
Uhum. Você vê que ela tá com as roupas rasgadas, as asas dela estão quebradas e ela tem um corte, parecem 3 garras bem profundas na região da barriga dela, quase que Uhum. como se tivesse estripada, né? Quase assim, por pouquíssimos órgãos dela não estão pulando para fora, tá? Desse corte na barriga. E ela tá quase que nua, porque as roupas estão bem rasgadas. Tá como se ela estivesse voando e ela caiu nesse buraco, só que algo a mais acontece, porque a grama em volta dela está toda morta. Meu Deus. Putz, pior que não funciona nada, né? Ela já. Meu Deus. Meu Deus. Bom, eu faço aquele meio show-off, mas aquela luz intensa, dá uma brilhada em volta do corpo Eu quero dela. dar uma olhada, geral, porque Tranquilo, dá pra vocês se aproximarem. Tá liberado o caminho. Bom, fico fazer aquele brilho, me esforço pra caramba e como eu vejo que não vai voltar, eu diminuo assim, então tipo. Como se tipo, eu tivesse muito arrependido, tipo, muito decepcionado comigo mesmo, e eu falo, infelizmente ela já partiu do seu e do meu mundo há muito tempo. Não consigo mais tirá-la do abraço da morte. E aí eu falo minhas condolências e faço um sinal pra abençoar o corpo. Só isso comigo mesmo, tipo, uma espada. Ela para assim, ela baixa a cabeça por um instante. Ela baixa na direção do corpo e ela começa a passar a mão dela no rosto do cadáver, assim. E você ouve ela falando, né? Ela fala, minha querida Pétala, seu voo era tão majestoso e tão belo. Aquilo que te matou há de ser caçado. Meu Deus. Eu premiarei aquele que me trouxer a cabeça da criatura que lhe fez isso. Nossa. Espero que não seja o dragão que também com a gente. Não, só pensei. Coisas estão acontecendo aqui e que os antigos queiram que não tenha a ver com aquela rainha fria. Opa. E aí ela se levanta e olha pra vocês e fala: vocês querem a chance de permanecerem vivos, não é mesmo? Obviamente. De fato. Você tem que... Eu farei um pronunciamento a toda a corte do verão, que quem descobrir e me trouxer a cabeça do que tiver matado Pétala, além de ganhar o benefício de permanecer vivo, poderá ganhar grandes dádivas minhas. A vocês exclusivamente, se vocês se envolverem nessa busca e trouxerem informações relevantes, eu deixo vocês ficarem vivos. Edu, boa noite, cara. Muito obrigado pela sua presença com a gente até agora, irmão. Vai lá, bom descanso pra você. Essa proposta boa, essa daí. Como dizer não? Na cabeça da Kailin tá tipo assim, eu preferia que o dragão tivesse matado a gente, comido o corpo, então tudo bem, não tinha nenhum problema. Só vou dizer uma coisa, eu não vou sem a Uli. Cada dia mais na cabeça da Kailin só passa aonde eu me enfiei, né? Exato. Venho aí uma Bom. acredite, né? Eu olho pro Krigsgar e eu falo, bom, a gente tem uma vantagem. A gente tá tendo essa informação antes de todo mundo. Então eu acho melhor a gente correr, porque é uma que tá em jogo. Tentar investigar aqui. A gente já vai. Eu, pelo menos, dou as minhas condolências. Depois de ter feito todo aquele meio que abençoado corpo. Como provavelmente ela que vai ver lá. Eu já viro e já puxo o Figar pra gente investigar. Eu posso rolar um arcanismo ou um... Deixa eu ver. Ela sai andando, tá? Ela deixa vocês andando. aí, os guardas, ficam 2 guardas próximos. Ela sai andando, 2 outros guardas acompanham ela e o sátiro que tava junto também vai com ela. Tá. Eu quero investigar também se eu vejo alguma coisa. Eu procuro sinal de magia, porque essa grama morta, assim, pode ter acontecido aqui. Pergunto pro bichinho também se tem alguma criatura por perto que esteja fazendo esses ataques.
O bichinho fala no seu ouvido. Nossa, vocês realmente têm sorte, não é? E dá um sorrisinho assim pra você. Tô não tem nada ainda. Rola aqui um investigation aqui. Um insight investigation. Tem pode ser um investigar. Eu olho, tipo, meio que tipo, só dou aquela agachada. Não toco, mas aquela analisada no corpo. Uhum. Caramba. Roda a investigação. Kailin também, se quiser rodar a investigação. Rodei aí. Eu quero investigar, mas eu quero ver mais o cenário. Você tinha rodado uma percepção ali, né? Com mas vantagem, a né? percepção foi muito ruim. Foi baixa. Eu tenho uma investigação. Beleza, maravilha. Vamos lá então. Ó. Vamos na ordem em que aconteceram as ações. O Krigsgard começou a olhar especificamente aquela grama morta no chão. De princípio, Krigsgard, à distância, te parecia que havia sido queimado. Depois, agora olhando mais próximo, você vê que realmente é um efeito mágico, só que parece, ao seu ver, que é um dano do tipo necrótico. Tá, é algo do tipo necrótico. Raj, você olhando o corpo, analisando o corpo, você vê que você identifica alguns ossos quebrados, tá? Possivelmente da queda. E você vê que o motivo da morte específica pode não ter sido só os ferimentos que ela tá de corte, mas que possivelmente ela morreu, no fim das contas, na queda em si, tá? Uhum. Eu não consigo nem achar um traço do animal que fez aquilo, tipo um pelo, uma escama, sei lá, nada. Não. No momento, não. Tranquilo. Kailin. Você está investigando um pouco mais afastado do corpo em si. Você consegue ver uma trajetória na copa das árvores. Lembra que eu comentei que essas árvores elas são muito, muito altas? Você dá uma olhada mais ou menos para saber de que direção ela caiu. E você tem a direção que ela estava vindo em direção ao castelo. Então tem um rastro de por onde ela passou no meio das árvores. Você consegue avistar assim, alguns galhos quebrados, né? Uma área um pouco diferente na copa das árvores, lá em cima. E provavelmente ela caiu por ali e bateu aí no chão. Então você tem mais ou menos a direção de onde ela veio. Certo. O sátiro tá por ali ainda? O sátiro saiu junto com a rainha. O bichinho não sabe de nenhuma criatura que esteja atacando o redondezas. Ela fala, não, aqui na corte de inverno não tem ataques assim. Desculpa, aqui na corte de verão não tem ataques assim. As criaturas que geralmente fazem acordos para ficarem aqui dentro dos nossos territórios são criaturas que não poderiam fazer coisas desse tipo. Mas e na corte de inverno teria? A corte de inverno ou a corte de outono... Eita, aí são todas as estações da noite. Ela fala assim, nós temos a corte da primavera, a corte do inverno e a corte do outono também. Acho que você ainda entendeu, Figar. Acho que você ainda não entendeu qual que é a pegada desse cara. E ele fala, e tem uma área onde não é devoto a corte alguma. Existe uma região onde manda o rei de todos. E lá ficam as criaturas que não querem se associar às rainhas e os reis das cortes. Mas algo desse tipo, com este tipo de magia, pode sim ter vindo da corte de inverno. Existe uma rixa entre as duas cortes? Sabe me dizer o porquê? Ela dá uma risadinha assim, mas elas se odeiam. E por que elas se odeiam? Exatamente. A rainha Titânia, ela é uma Eladrin que representa tudo que é glorioso, iluminado e belo. A corte do inverno tem a rainha Mad,
ela representa tudo que é frio, escuro. Elas são um equilíbrio, eu sei. Mas geralmente o que se associa à corte de inverno são criaturas mais malignas. Ok. Eu dou uma olhada pra cara dos outros, assim, acho que a gente tá na corte errada. Ela fala: o rei de todos está no centro de tudo, para manter o equilíbrio funcionando. Mas, secretamente, as cortes, na realidade todas elas, querem assumir o controle de tudo. Eita, o impeachment. Aqui começa. Acho que é melhor a gente ir direto ao rei, hein? Porque Eu acho que é melhor a gente sair daqui e procurar alguém que possa ajudar a gente, porque eu já vi que essa rainha aí vai matar a gente e a gente tá fudido. Vamos lá. Qual é. Não. Sabe nos levar até o rei? O rei muitas vezes não pode nem ser visto. É difícil encontrá-lo. Ué, Geralmente ele aparece quando algo sai dos eixos. tipo o quê? E isso, Tipo, essa tipo, morte- isso não é A uma... pétala não era algo especial pra rainha? Isso não traria o rei até aqui? Pode trazer, Vai. mas nós não sabemos. O rei tá tendo muito tempo, hein, pra atender esses bagulho. Não é simplesmente vamos andar até o rei e vê-lo. Ele pode surgir. Na nossa terra lá já deve ter passado 20 anos e a gente tá aqui ainda. Ela dá uma risadinha e fala: isso é uma verdade. Aí eu olho pro Chris e falo assim, e se você botar fogo numa árvore? Que qual sentido? Desequilíbrio, vai causar desequilíbrio, é isso que ele quer dizer. Ah. Não sei se é uma boa ideia. Não, vocês não estão falando isso na frente dos guardas que estão ali não, né? Não, eu olho e falo, será que se a gente não tentar usar nossas armas pra chamar atenção de alguma forma, será que, tipo, não vai causar alguma Eu posso tentar usar atenção, né? a minha magia de criar um som. Eu posso fazer um trovão tocar aqui onde está agora. Algum som alto pra chamar atenção. Ótima, boa. Mas a atenção de quem vocês querem chamar? Do rei? Isso. Ah, Eu acho que esse uso de magia não comum, eu acho que chamaria a atenção dele. A gente perfeito. tá no reino das fadas, vocês acham que magia não é comum aqui? Eu vou. Tudo ao redor de vocês soa como mágico. Não, mas acredito eu que, tipo, É isso que você chamaria a atenção do rei. Talvez se a gente tocasse uns tambor aqui, nem onde vocês sabem tocar um instrumento musical, não, talvez seja o menos mágico possível. fico olhando pra cara dela e falei, realmente, eu adoro tocar instrumentos. E olho pra minhas mãos cheias de garras, assim. Você não toca no louvor da igreja de tempo. Não, só é o barulho das espadas brandindo uma contra a outra que dá um som. Dá um som. Galera. 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 Não, você tem um machado aí, tenta cortar uma dessas árvores, quem Vale. sabe eu... Gente, Eu acho que não é uma boa ideia você gente, não vamos destruir o rolê do cara, não vamos destruir a casa do cara. Porque, Vamos só meu, chamar a não é uma atenção boa deles com um point muito alto de magia, que é Eu já tô negócio feliz dela não ter associado a morte da amiga dela com a nossa chegada aqui. Eu já tô muito Isso é o que feliz. você ótimo. pensa. Não sei. Eu acho que a gente já teria com a nossa cabeça no chão se ela pensasse que fez isso. Porque o cara lá dançou errado e ela decapitou. Então eu já tô mega feliz com isso. Mas que isso, você não pode tentar aquele negócio do trovão lá? Posso tentar. Tenta. Um trovão. Então, bom. Deixa eu ler aqui. Acho que tem um alcance. Eu posso criar. Eu posso fazer tremores inofensivos no solo por 1 minuto. Criar um som que se origina em um ponto. A minha escolha não alcance. O barulho de um trovão e o gargalhar de um corpo. Tá? Não fala nada de distância aqui. Que é o alcance desse som. gargalhar de um corvo, certeza.
gargalhada de um corvo? Certeza. Combando com tremor? Aí Tremor é inofensivo. vai de É você. só sabe, aquele que não dá nem um grau na escala. Pode ser então. Então, beleza, é um truque isso daqui. Você vai fazer aí, onde vocês estão? Exatamente. E acho que eu vou até usar um... A Kailin tá tipo se afastando de onde de onde eles estão, sabe? Tipo, eu vou dar eu acho que eu vi alguma coisa ali. Só sai andando. Eu vou usar um Sorcery Points pra estender o alcance, assim. Tá. Você quer fazer então o barulho do corvo e um tremor? A risada do corvo e um tremorzinho de ferro. Como é que é risada de um corpo? Não sei. Imagina de um cara meio fumante, sabe? Tipo, Você faz, né, esses sons e o pequeno tremor acontecer. Os elfos que estão ali próximos eles dão uma olhada pra vocês, assim. Tipo, Eu tô sentado, se eu tô vocês sentindo. estão sentindo também, né? Você fez canalizar pelo cetro pra ficar. Eu não tô com, a gente não tá com os A itens gente, equipáveis, cara. os itens sumiram. A gente só- Desapareceram. Os itens do justos, a gente tá com as nossas armas. Menos aqueles itens que a gente demorou um ano pra pegar. Tranquilo. Então, só usa mesmo. A Kailin tá muito assustada porque o Raj não deu nenhum chilique até agora, porque ele perdeu o cinto e a espada. Tipo, ela tá É uma muito verdade. assustada. Você faz o barulho, o Só tremor, pelas armas. o elfo dá uma olhada assim, aí vocês ouvem um barulho de cascos vindo na direção de vocês. Só que parece como se fosse um cavalo. Toc, 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 toc. Eu me viro na direção de onde tá vindo. o Passa som. por entre os dois guardas uma criatura que vocês veem o corpo de um cavalo, só que quando vocês vão seguindo com o olhar assim um pouco mais pra cima, de onde estaria o pescoço do cavalo sai o tronco de um ser humano e vestido com umas rédeas de couro assim, uma espada embanhada no que seria a cintura, né, dele, um centauro, né? Ele é Cavalo. Ele é forte, com a pele quase que escura, e ele tem a cabeça sem cabelo nenhum, bem careca, assim, e parece com uma tatuagem, algo marcado na cabeça dele, assim, uns sinais marcados na cabeça dele. Ele vem andando na direção do corpo e de vocês, e fala, incomum, o que vocês estão fazendo? Boa tarde. Com quem Merda. gostaria? A Kailin fala lá de longe. Com quem gostaria? Comum. Eu acho ótimo. Ele se aproxima, aí as duas patas dianteiras dele, né, abaixam assim, como se um cavalo... Sabe quando aqueles caras ensinam um cavalo a ajoelhar? Né, que o cavalo dá uma baixadinha assim, ele dá essa baixada e se aproxima do corpo no chão. E ele dá uma olhada, passa a mão, fala, vocês também estão investigando? Sim. Sim. Ele fala, a rainha está falando a todos o que aconteceu. Em breve esse lugar vai estar cheio. Mas esse é o nosso caso. Ele fala, eu vim mais rápido que pude para poder olhar também. Você é um caçador de recompensa? O melhor. O melhor. Nós somos o melhor do nosso plano. Aí ele para. Cara, what the fuck? Ele para, ele olha assim pro corpo, ele começa a analisar, ele vê o corte e tal, ele fala, Acho que eu posso dar uma brincadeirinha. cerca de... Ela morreu há pouco tempo, ele olha ao redor, parece que alguma magia atingiu enquanto voava. Ele olha pra cima assim, exatamente o local onde a Kailin viu o vão na copa das árvores. Fala, estava vindo da direção da corte de outono. Aí ele levanta e fala, vocês descobriram algo interessante? Bom, basicamente que já está morto há um tempo, que estava vindo de uma direção, que não sabemos o destino, mas sabemos a direção, e basicamente que ela tinha pressa, acredito eu. Joguei o verde. Ele fala, muito bem.
As fadas estão dizendo por aí que hoje, um pouco mais cedo, alguns raios luminosos cortaram os céus. Um desses raios atingiu uma montanha muito próxima daqui, exatamente na direção de onde Pétala estava vindo. Talvez isso possa estar conectado. A Kaiden dá uma olhada assim pra cara deles, assim, tipo, e vai se aproximando, assim, pega no braço do Krieger, né? Sai puxando, assim, tipo, e vai falando, tipo, encosta quase a boca perto do ouvido dele, fala assim: os itens, aqueles itens que a gente tá procurando, sai puxando a mão dele, sabe? Ele fala: bem, Bom, nos veremos. Sinto que nos veremos em breve mais uma vez. E ele sai. Entra na direção. Eu espero que não. Ele entra na Eu acho direção que da a gente mata. devia ir na tal da montanha lá, hein? Então, bora na montanha, gente. Montanha agora, tipo, ela tá Calma, olhando, gente. olha pra cara do Jinderinha ali. Ó, ele disse então montanha. que a fadinha tava vindo da montanha, então ele só seguiu o rastro de onde ela veio, uhum. beleza? Não sabemos se ela veio da montanha. Então, mas pode ir pra montanha. Aí, o Ok. cara ainda tá no meu alcance de visão? Ele entrou, se embrenhou no meio das matas. Você já não vê mais ele. Ele tem vantagem contra a gente, porque ele tem 4 patas, então ele vai andar mais rápido. Mas a gente. Mas aqui nós temos 8. Eu tô olhando pra cara do Raj, assim, aquela cara de tipo. Ai, você pretende que a gente saia, tipo, né? Um abraçado no outro, correndo. Cosmology Dog, muito bem-vindo, cara. Fica à vontade aí no chat, Glauco. Que bom que você chegou Os bem, elfos mano. estão aqui com a gente ainda? Os elfos estão. Eu vou virar pros elfos e falar: elfos, vocês sabem me dizer a direção dessa torre onde foi acertada, onde o raio caiu? Os lugares onde essas luzes e tal caíram. Ele fala. Um deles vira pra vocês, né? Tipo, numa pose bem fixa, assim, bem ereto, segurando a lança. Ele olha pra vocês e fala: as fadas estavam realmente falando sobre algo assim hoje mais cedo. Uhum. Nós ainda não recebemos informações especificamente de onde foi. Mas pelo que o Jacren comentou, essa montanha que ele disse é bem próxima daqui. Fica meio dia de caminhada. Meio-dia, Bom. certo. Então vamos. E de voo? Voando, talvez vocês conseguiriam chegar lá em coisa de 2 horas. Ótimo. Ele falou aí de voo, a Kaiden tá olhando pra cara dele com as 2 mãos na cintura, assim. Eu vou conectar isso aí, calma aí. E pra que direção da montanha? Como? A direção da montanha, pra que lado? Ah, se vocês forem reto por aqui, cuidado com a mata, claro, não tem como errar. É uma montanha, claro. Tem algum perigo lá? Alguma cidade, uma vila, alguma coisa assim? Quanto mais vocês se afastarem do palácio, os perigos começam a aumentar. Temos criaturas espalhadas pelas matas também. Ok. Seres selvagens moram por aqui. Eu dou as costas pra eles, agradeço, né? Dou as costas. E viro pro bichinho e pergunto se existe no reino criaturas aladas que a gente possa usar pra chegar lá rápido. Ela dá Mas duas, todas as ela dá fadas, né, duas enroladas assim por volta de você, né, andando por você, assim como uma lagartixa mesmo, sabe? E ela para próxima do seu ouvido e fala: existiria sim criaturas que a gente poderia voar, mas até conseguirmos encontrá-las, acho que demoraria o tempo de chegar lá andando. Tá bom, então. Beleza. Não existe nada tão fácil acesso assim. Então, partiu, galera. Vamos andando. Artistas. Você poderia guiar a gente até essa montanha aí? É claro, eu conheço o caminho. Ótimo. Então, Beleza. Só uma dúvida, Hit. Nossa vida tá como? Porque eu tô com 0 aqui, eu tô zerada a também. gente tá cheio, a gente tá com Cara, 20. vocês estão com... Não está cheia, não. A gente pode considerar metade das vidas. Com 20, já é melhor. Tá. E magias a gente não recuperou nada, né? A gente tava como tava antes. Não foi recuperado. Vocês não tá considera ser um descanso longo.
No meu caso, descanso curto agora. Ah, é. Você consegue recuperar com descanso curto. Então você recuperou a magia. Eu falei? Aham. Eu só Nice. tenho uma magia, então tem como. Aí a criaturinha começa a voar, sai do seu ombro, né, com aquelas asas bonitas dela e começa a entrar no meio da mata, assim, das árvores. Vamos seguindo ela. Aí ela pousa em uma árvore, espera vocês se aproximarem, vai voando, pousa em outra, espera vocês chegarem. Se você quiser vir no meu ombro, bichinho, não precisa ir na frente, assim. Ela- É pirata. Fique tranquilo, na hora que precisar eu pouso em você. De boa. E ela continua. Vai andando. Vocês começam a se embrenhar na mata. Tem um momento que a mata começa a ficar mais densa, mais fechada. E aí o caminhar fica um pouco mais difícil de ser feito. A todo instante, vocês têm a clara impressão de estarem sendo observados. Hora ou outra. Só que quando vocês tentam olhar na direção de onde estaria esses olhos observando vocês, algumas vezes vocês até veem os matos mexendo e saindo, né, o mato fazendo dando um charfalhar assim e parava. E isso foi deixando um pouco mais tensa a viagem de vocês. Chega um determinado momento que a floresta ela abre um pouco mais e aquela grama para de acompanhar vocês. A vegetação toda ao redor de vocês começa a mudar um pouco. Então as árvores começam a ficar menos frequentes, o chão começa a ficar um pouco mais árido e vocês saem da área da floresta. Lá na frente vocês já conseguem avistar uma grande montanha. Uma montanha que, em alguns pontos dela, vocês veem cristais saindo de dentro dela. A montanha vai tendo, em vez de ter rochas, né, saindo da montanha, assim, visíveis, tem grandes cristais, fazendo aglomerados de cristais, assim, num determinado caminho dela. A criaturinha pousa no seu ombro e fala: é lá, é o lugar que vocês estão procurando. Então vamos pra lá. Vamos pra lá. Sai embora. Que tipo de criaturas tem por aqui? O cara pegou o livro dos monstros, hein, galera? Meu amigo, Se prepara. é melhor não perguntar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa você não pergunta Dá até um gelo aqui. pro NPC. Ela fala pra você: existem muitas e muitas criaturas. Nossa fauna é gigantesca. Mas nessa montanha especificamente, existem as criaturas que talvez sejam um pouco mais temidas de lá, são os Fomorians. Fomorians. O que são Fomorians? São gigantes amaldiçoados. Eles são feios, deformados, roxos. Kylie olha pra cara deles assim, tipo, parece que alguém andou mexendo com coisa que não devia, né? Parece familiar. Eles ficam por ali e às vezes escravizam os Duergars. Duergars vocês já ouviram falar, tá? Duergars é uma raça de um tipo de anão. Um anão que geralmente fica dentro do subsolo, né? Dificilmente vocês veem em terra, acima do subsolo, né? Uhum. Ela fala: nessa montanha especificamente, acho que são esses os perigos que podemos enfrentar. Existem algumas criaturas selvagens, mas elas geralmente, na maioria das vezes, fogem. Ok. Kylie tirou só por via das dúvidas, tá levando a Rapier na mão agora. Desembanhou a Rapier, tá tipo. Afinal de contas, ela tem percepção 17, ela tá maluca, assim. Ligadaça, né? Aquela sensação da cabeça estar mais flutuando some de vocês, tá? Então agora vocês realmente conseguem ficar focados, prestando atenção em cada coisa que está acontecendo. O caminho de início de subida da montanha vai ficando cada vez mais árido.
Tá ficando cada vez mais difícil. Em alguns pontos, vocês têm que fazer um tipo de escalada. Tá? Mas vocês conseguem subir, conseguem escalar. Esses cristais, quando vocês se aproximam deles, eles são cristais de diferentes cores, tá? Que vão saindo de dentro da terra. Alguns maiores que vocês. E aí eles vão formando aquelas diversas pontas, né? Vão acumulando formações ali. Tem cristais com 5 pontas, 2 pontas. Dificilmente vocês veem, tipo, um só saindo de dentro da terra. O sol ainda bate aí, nessa região. Então o clima ainda é bem agradável. Mas vocês sentem aquele aconchego que vocês sentiam dentro da floresta, ele já não existe mais. Vocês vão subindo as áreas da montanha, até que em um determinado momento, Kailin, você ouve algo vindo de trás de uma formação de cristais dessa. Vocês estão chegando num ponto da montanha, onde um pouco mais à frente parece que tem uma área mais plana, não é tão íngreme. E entre a área íngreme que vocês estão subindo e essa área mais plana, tem uma dessas formações rochosas, né, de cristais, impedindo a visão. Mas você ouve algo de trás deles. Eu falo pro grupo baixinho, assim, num tom que só eles consigam ouvir. Uhum. Fiquem atentos. Provavelmente temos companhia. Eu fico dando aquela ajeitada na postura e já coloco a mão na massa. Beleza. Vocês continuam subindo, avançando? Sim. Devagar, com cautela. Tá. Vocês vão avançando. E deixa eu só mudar um pouquinho a música aqui. Vocês vão avançando na direção desses cristais. E aí vocês começam a ouvir agora todos um barulho de coisas batendo, de ferro mexendo, uma movimentação meio abrupta, assim, uma coisa mais tensa. E aí vocês ouvem, no determinado momento, o barulho como se fossem de rodas, né? Rodas de madeira fazendo... Eu vou perguntar pro bichinho se ele sabe o que é ou se ele pode voar uma altura segura pra ele e ver o que é e voltar pra contar pra gente. Ele fala pra você... Acho que eu consigo sim. Aguardem aqui então. Tá, mas cuidado. E ele faz... Começa a voar, começa a bater as asas dele, começa a levantar voo. Levanta numa altura assim considerável e dá uma volta por trás das formações de cristal. Passa pouco tempo, ele volta pra vocês. Tá falando que esse bichinho é útil, cara? Puxa, eu vou levar ele comigo. Ele volta na direção de vocês e fala... más notícias. Parece ser um acampamento de gigantes. Quantos são? Que eu consegui ver eram 6. Temos como contornar? Bom, a gente pode conversar com ele. Melhor não, cara. Tem um anão no grupo, eles vão avisar, não. Então é melhor não. Contornar pode até ser possível, mas vocês terão que escalar. Escalar ou enfrentar ser gigante? Melhor escalar, hein? Eu acho que é melhor escalar, cara. Eu prefiro escalar. Então, A gente pode até. Posso até tentar ir na frente e colocar uma corda em algum lugar pra ajudar a subir. mas é melhor ir com uma destreza melhor. Eu acho que a Kylie tem mais destreza. Pra começar a Posso subir. tentar subir, mas... Ela dá uma olhada pro paredão de pedra. Assim. É que você vê exatamente assim, o caminho que vocês estão é uma trilha feita, né, na montanha. As laterais, o terreno começa a ser difícil acesso. Tá, vocês veem essas formações de cristal, mas vocês veem que é bem difícil, seria difícil andar por ali sem um apoio de uma corda ou coisas assim. Tem essa formação de cristal que está protegendo a visão de vocês bem à frente. Aí do outro lado da formação de cristal tem uma área plana, que possivelmente é onde está o acampamento. E à esquerda e à direita dessa área plana é realmente um paredão de pedra. Tá.
deve ter brincando uns 50 metros para mais para ser escalado de íngreme, né? E aí depois fica talvez um pouco mais fácil. A gente não tem nem corda pra 50 metros, eu acho. Temos não. Pra 50 não. Teria que amarrar uma corda na outra, mas de qualquer forma. Mas a gente deixou 2 cordas lá na caverna de gelo quando a gente desceu. Pode ser. Tá bem, isso. Então. Não vai ter. É isso, vamos enfrentar os gigantes, então é isso. Não. A gente precisa enfrentar merda. A gente tem uma moeda de troca, sei lá. Talvez pague nosso pedágio. Bom, é isso. Ou qualquer coisa a gente sai vazado. Quem fala gigante de vocês? O anão. O anão. O Figar, né? Qual sua percepção passiva, Ulfigar? Deixa eu abrir aqui junto pra ver também. 11. É, 11. Tá. Você consegue ouvir o Figar meio ao longe, assim, você vê que eles estão falando alto. Você ouve parece que 2 gigantes estão conversando mais próximos dessas formações de cristal que estão separando vocês deles. Vocês veem ele falando assim: arrume logo tudo isso. Precisamos entrar na montanha. Algo lá está diferente do que deixamos. Parece que alguma coisa caiu do céu lá dentro. Meu. A gente tem que correr rápido. Eu falo isso pro grupo, né? Ele fala, olha, eles estão falando que tem que entrar logo na montanha. Parece que tem alguma coisa lá que caiu e eles querem saber o que é. Certo. A Age, gente qual é o tem plano? que. Bom, plano. Não tem muito plano, a gente só tem que conseguir entrar lá, mas antes que todo mundo. Tá, então você quer tentar falar por eles? Quer passar por eles? Bom, a gente pode tentar. Tentar o quê? Pode tentar dialogar com eles, mas. Tá, É porque não tem como enfrentá-los em relação à quantidade. certo. E dar a volta eu acho que vai ser pouco provável. O Ulfigar fala gigante e eu tenho que compreender idiomas. Deixa eu ver se eu consigo falar pode isso aqui. Compreender idioma, se não me Não. engano. Se não me engano, dá pra. Você entende, você consegue fazer ele entender você. Mas, tipo, as outras pessoas não vão conseguir entender. É vocês meio estão que conversando. não, o é só uso pra é mim. individual, É. Não, mas já é o suficiente. Tá. Você quer tentar falar com eles então? Bom, se a gente quiser chegar lá na montanha, é nosso único caminho, acredito eu. Vamos indo na direção deles então. Nossa. O Ulfigar e eu vamos na frente, Ulfigar? Você fala gigante? Nativamente. Eu vou na frente, o Ulfigar fala. aí a gente vai vendo. Valeu. Cosmology Dog no chat parabenizando pela aventura. E valeu, cara. Valeu, Glauco. Muito obrigado, Valeu, mano. Então, É difícil, mas. A Kailin vai ficar um pouco mais afastada pra trás. Eu vou dar uma puxada no capuz e vou furtivamente. Não quero ser notada, não. Só um minutinho, por favor. Peraí, só um segundo. Gente. Ai. Mano, aproveitei pra pegar café, cara. Belezinha. Aguenta aí que estamos quase terminando já. Já. Manda bala, gente. Vamos lá então, continuar. a gente tá então indo em direção aos gigantes, os 2 gigantes que a gente ouviu conversando. O Ulfigar Isso. conversando. Vocês vão sair de trás desses cristais, vão aparecer pra eles. Isso. Vamos. Beleza. Vocês passam, vocês veem que assim, essas formações rochosas, né, que são os cristais, eles formam uma parede de passagem, só que eles têm um vão entre eles que dá pra vocês passarem por dentro. Então vocês vão passando pra sair nessa área mais plana onde eles estão. Vocês começam a aparecer na direção, vocês veem, conseguem ver como se fosse um acampamento sendo desmontado. Eles estão com uma carroça grande com rodas, eles estão jogando umas coisas dentro da carroça.
Vocês veem que na carroça existem gaiolas presas à carroça. Dentro da gaiola vocês veem que tem coisas se mexendo ali dentro. Tá? Tem coisas se debatendo dentro dessas gaiolinhas. Vocês conseguem avistar lá no fundo do acampamento 4 desses gigantes. E mais próximo de vocês, 2 deles. Um deles tem um daqueles... daquele mangual que vocês viram, outro dessa criatura no plano material que vocês estavam. Um deles está com uma lança gigantesca na mão, mas meio mal feita, assim, deformada. E eles estão conversando ali, eles param e olham na direção de vocês meio incrédulos, assim. Meio, tipo, que porra é essa? Chocados, né? Eles tomaram um D8 de dano de susto. Vocês veem que eles têm aquelas caras... Eles são enormes, né? Mas eles têm aquelas caras deformadas, assim, tipo, as coisas meio fora do lugar, né? O nariz muito grande, a boca meio torta, completamente desregulado os rostos deles, assim. Eles começam a olhar pra vocês. Certo. Eu olho pra eles de volta. Falo saudações. Procuramos passagem pra montanha. Não procuramos por batalha. Só fala aqui que é passagem. Você usou a magia de compreender idioma? Yep, exatamente. Tá. Ah, tá. Pensei que ia ser o tradutor desse rolê. Não, mas você pode se expressar, por favor. Eles param olhando na direção de vocês, assim, eles estão meio incrédulos, meio sem acreditar que vocês tomaram frente. Aí eles falam... Quem são vocês? O que fazem aqui? Putz, O que tá com a lança, ele já abaixa um pouco a lança na direção de vocês, assim. A gente tem que... Qual a distância deles pra gente? Vocês estão a mais ou menos uns 20 metros deles. Ah, perfeito. Beleza. Ele não vai me dar uma estocada do nada. Não está ao alcance. Não dá pra pegar vocês onde estão. Eu falo... Nossa. Fala aí, Cliver. Só negociei que não vai dar, não. Eu até nem sei a pergunta que ele fez pra gente. Ele perguntou o que a gente tá fazendo aqui, de onde nós somos. Bom, somos seres de outro plano. Eu respondo isso pra ele. Um olha pra cara do outro, assim, olha na sua direção. Quem mandou vocês? Fala do chefão lá. Do Big Boss? Isso. Se só vocês não, ó. O cementário. Do cementário. Eles olham entre eles. Roda aí pra gente, Kriegsgard, Deixa o zóio preto. Acho que é enganação. Deixa o zóio preto no taumaturgia também. Pra dar Enganação. Boa. Enganação. Tá, meu olho tá preto e a minha voz ela tá sendo bem grave, bem alta. Muito boa. Tem que estar bem diabão agora. Puta, que merda. Foi 8 o resultado. Olha o Cthulhu voltando aí. Eles param, olham na sua direção. Fala... Cementário? O que ele quer aqui? Nós já mandamos o que ele queria. Eu vou falar com a minha voz imposta também. Pois é, mas ele busca outras coisas. Ele nos enviou aqui para procurá-las. O que estão procurando? Caraca. Eu uso o taumaturgia também pra deixar os olhos bem enegrecendo assim, um pouquinho a pouquinho. A galera tá virando tipo o Megazord super atrás. Deixa rolar. E eu falo, na verdade viemos resgatar. E olho pro Kriegsgard pra ele meio que tipo, traduzir, pessoal. O que eu falei. Viemos resgatar alguns. E aí eu começo a falar, nós tivemos problemas com alguns aventureiros que tentaram tirar das mãos de Tiritósteles os artefatos. Cementário. Eu traduzo pra cementário. Cementário. Você traduz pra eles? Eu traduzo e eu vou fazendo aquele efeitozinho. Tipo, ele vai falando, eu vou falando com eco pra dar aquele efeito de várias vozes. Tá.
Kailin se escondeu ali, é impressão minha. Lógico, né? Ela A é Kailin um tá sniper. indo sorrateiramente na direção da carroça. Sabe o que Ou eles pelo menos fazem? a ideia é essa. Tranquilo, você fica conversando com eles, Krigsgard. Kailin vai se esgueirando ali pelo cantinho, vocês não veem, tá? Mas ela tá se esgueirando ali pelo cantinho. Kailin, quando você tá se aproximando da carroça, você vê que as gaiolinhas estão cheias de fadas dentro delas. Elas estão. Elas estão se Tipo, debatendo dentro das mas gaiolinhas. Tá preso, tipo, com cadeado, tá preso com alguma coisa específica? As gaiolas estão presas em correntes que estão presas na carroça. Como essas correntes estão presas na carroça, você não consegue ver daí. Você teria que se aproximar muito. Eu vou me aproximar, tipo, o máximo possível. Tipo, tô indo na direção da... Beleza, você chega... Chegar o mais perto possível. Você consegue chegar bem próximo da carroça. Não é difícil porque tem rochas e cristais por toda parte. Você consegue se esgueirando e se aproximando. Você vê que essas correntes elas estão presas na gaiola e dentro da carroça tem um grilhão de ferro onde elas estão presas com cadeados. Beleza. Olhando, assim, tipo, os cadeados e tal, é muito complexo os cadeados? Ou não, são te cadeados? parece mais fácil as travas das portinhas da gaiola. As gaiolas têm portinhas e parece ser um tipo de trava mais fácil de abrir do que o cadeado em si que prende ao grilhão dentro da carroça. Tá. Você fala pros gigantes, ele fala, então vocês têm a ver com aquela luz que caiu dentro da montanha? Sim. Exatamente. Vocês querem ir até lá? Olhar? Sim. Sim, nós viemos para isso. Nós viemos investigar e ver se o que está aqui é o que os guerreiros, de uma forma grotesca, enviaram para cá. Eles falam, E aí eu muito vou bem. andando. Muito bem, Eu vou andando. muito bem. Então, venham com a gente. E eles continuam organizando as coisas ali. Kailin, Parabéns, Sadia, você foi foda. Eu quero me esconder dentro da carroça, no meio das gaiolas. tá. Faz só mais um furtividade então pra gente. Só pra fazer esse outro esconder. Vamos lá. 13. Então, razoável. Você se esgueira ali pra dentro da carroça. Você vê que na hora que você entra na carroça e vai pra trás de uma das gaiolas, eles jogam um pano por cima da carroça. Você faz bruf, e cobre. E você tá ali dentro. Beleza. E aí você sente a carroça se mover. Você vê que eles terminam de jogar as coisas dentro da carroça, cobrem e começam a puxar a carroça em direção à entrada de uma caverna que tem aí próximo de vocês. Tá. A Kailin vai fazer o seguinte, ela vai tentar acalmar as fadinhas, tipo, vai... Uhum. Elas estão voando assim, você vê aquela movimentação nas gaiolinhas, umas batem de umas nas outras. Aí você começa a fazer elas começam a parar de voar ali. Eu vou tentar abrir a portinhola da gaiolinha. Uhum. Mas eu não vou abrir, tipo, eu vou destrancar a portinhola e vou pedir pra elas esperarem, porque ainda não é hora delas saírem voando ali. Tá, não precisa nem de teste, você consegue abrir o dispositivo da portinholinha. Faz tec, você sente que destravou. Vocês que estão fora da carroça, vocês veem que os outros gigantes vêm um pouco à frente, eles também estão armados. Eles começam a entrar ali na caverna e o último dos gigantes pega a carroça e começa a puxar na direção. Tipo, a carroça é bem grande e vocês têm mais ou menos a altura de uma das rodas da carroça, assim. Uhum. Apesar da gente tipo, ser relativamente pequena, a gente anda um pouco mais de passo apertado pra ficar próximo deles. paralelo aos gigantes. Uhum. Isso, paralelo aos gigantes. Vocês vão entrando no ambiente da caverna. A iluminação está sendo feita por tochas. Tem tochas acesas de ponto em ponto dessa caverna. Vocês começam a descer. Tá? Vocês veem que o terreno começa a descer e vocês começam a ver que as formações rochosas de cristais
são mais frequentes dentro da caverna. Tem hora que elas estão até no meio do caminho, vocês têm que desviar delas. Daí eles têm um trabalho desviando a carroça dessas formações cristalizadas. Tem algum gigante andando atrás da carroça? Tem. E aí vocês vão se aprofundando cada vez mais dentro dessa caverna, acompanhado desses gigantes deformados. Só que a gente finaliza aqui hoje o episódio 28. Meu Deus! Querem ir até as 4 da manhã, não?